Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus que aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Graças a Deus que aqui nos encontramos em mais uma oportunidade das nossas vidas, jornadas, caminhadas, no meio de mais um dia, dificuldades, angústias e alegrias também. Acima de tudo, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por nos conceder dar mais esta oportunidade deste dia, a Jesus, divino e amado Mestre. Ele que é o farol de todo este universo. Ninguém irá ao Pai se não passar por mim. Também de sua mãe Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, que sempre está junto a seu Filho Jesus, intercedendo por cada um de nós. Também não poderemos deixar de citar, porque na realidade este espaço, este momento, estamos sendo bem guardados, protegidos e iluminados para nos prepararmos para mais uma rica e feliz oportunidade de mais um vídeo, onde irei falar sobre religiosidade e espiritualidade. Mas, antes de começar no tema, ativem as notificações em todas, deixem o vosso like, se inscrevam na página, deixem os vossos comentários para uma melhor harmonia e sintonia, e também para o YouTube poder desta forma disponibilizar mais rapidamente. Mas primeiro que tudo vamos aqui ler um pouco aqui do um pouco só para começar. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda a parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade, e com este objetivo os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, tanto nos homens como nas mulheres, tanto nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos perdidos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os nossos olhos, não é? Na natureza material, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe Deus a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os Espíritos para expressar aos homens, de forma inteligível, santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos, a fim de os reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí têm os médios aquilo de que devem compenetrar-se bem, para não fazer um mau uso das suas faculdades. Aquele que
médium compreende a gravidade do mandato de que se encontra investido, desempenham religiosamente. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médios de desempenhar um importante papel na transformação moral que se opera. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. Graças a Deus também temos aqui, claro, a Bíblia, não é? Temos que estar rodeados de condições e situações boas. Condições e situações boas para estes momentos que são de reflexão, que são de, enfim, algum esclarecimento. Então vamos aqui falar neste dia, agradecendo desde já a bem-aventurança, a ajuda sempre incondicional nas nossas vidas, nas vossas vidas, desses seres etéricos do mundo espiritual, porque nós muitas vezes desacreditamos por ser condições espirituais, não é? Por ser condições espirituais, nós temos tendência a desacreditar. Muitas vezes por incompreensão do nosso espírito, da nossa mente, por não vermos, tal como Jesus disse aos apóstolos várias vezes, a nossa fé. Então, aqui estamos para falar sobre religiosidade e sobre espiritualidade, pois é, que são dois fatores, espero que me possam interpretar da melhor forma, da melhor maneira, porque religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra, não é? É encarnado do plano físico, porque há uma grandiosa urgência em entender o ser humano enquanto ser espiritual. Pois é, porque isto temos que fazer de forma de consciência, com os sentidos de vida e possibilidades, porque se não há sentido algum na nossa vida, afinal, interrogamos-nos: por que lutar por manter ou aprimorar a minha saúde, por exemplo? Por que lutar de forma em geral, todos nós nesta Terra, neste planeta, que atravessamos a mesma rua ou o mesmo jardim, todos os dias, todas as tardes? Os nossos olhos batem sempre no mesmo local, no mesmo muro, que pode ser o mesmo muro, pode ser até com uma cor avermelhado, feito de tijolos e tempo. Pois é, mas nós, seres físicos, nós, de repente, de um dia qualquer, de um dia para o outro, a rua que dá para um mundo, dá para outro. O jardim que nós achávamos horrível, passamos lá no dia seguinte, nós reparamos que acaba de nascer o muro, acaba de nascer um jardim, nós mudamos a nossa visão, a nossa perspectiva, o nosso conhecimento em relação ao local e ao lugar. Pois é, algo mudou, fomos nós. Pois é, esse mesmo muro fatigado se cobre de muitas vezes de flores, não é? Bonitas. Desse modo, então é que nós, cada um de nós,
temos a condição de ver e perceber, ter a condição de perceber, de ter percebido a grandiosa necessidade de pular da nossa percepção, do pular para a parte do desconhecido, para a percepção muitas vezes das nossas, vossas médiuns, das nossas experiências possíveis e infinitas. Graças a Deus. Porque nós temos sim, com certeza que temos sim a capacidade de ser como uma mescla de caquinhos de vidro, por exemplo, clipes, tachinhos, pedrinhas, enfim, um emaranhado de qualquer coisa, porque nós somos seres físicos, mas nós ao mesmo tempo somos muito, muito complexos. Nós, seres físicos, somos muito estáveis e instáveis ao mesmo tempo. Nós somos evolutivos, nós teremos que ser objetivos e teremos que inclusivamente ser intersubjetivos, como também somos o terço e a oração. A nossa oração, ela tem grande força e grande poder. A oração, em sintonia e harmonia de qualquer ser, a oração. Então logo o nosso espírito, o vosso espírito e a espiritualidade estão em conjunto, estão em harmonia, estão em verdadeira sintonia. Mas nós somos além de uma mistura, porque nós somos um emaranhado muito, muito, muito dinâmico, sabem ainda de quê? Conflituoso. Nós estamos, na nossa mente, na nossa perfeição, é incompleto. Aqui quer seja material, quer seja espiritual, quer seja físico, quer seja material ou espiritual, ou imaterial, quer seja aqui no mundo físico ou no mundo espiritual, porque a nossa imperfeição ainda é tão grande que, pois é, então logo somos um conjunto como toda a humanidade, agarrados ao mesmo planeta, ao cosmos, com a possibilidade de sermos como como o vento, vamos lá, como o vento, como caleidoscópio, como qualquer condição que leva-nos a uma condição de multidimensionalidade do ser. Por isso, multidimensionalidade do ser quer dizer muita coisa. Quer dizer que nós temos quer dizer muita coisa, não é? Por isso se faz necessário, não é? Muitas vezes nós questionarmos quem somos, quem vocês são, quem sou eu, quem somos, não é? E também ao mesmo tempo questionarmos quem não somos, porque a partir de muitas vezes de desvaneios podemos pensar que somos muitos também. Também há muita gente em nós, porque nós,
há muitos aspectos em nós, porque nós somos muitos, porque nós, afinal, já estivemos aqui neste planeta em muitas e muitas vezes, nesta mesma Terra. Pois é, que para a nossa evolução espiritual queremos nada mais, nada menos que ultrapassar as fronteiras do visível com o invisível, mas através de uma das perspectivas mais belas, que é a introdução da importância fundamental da espiritualidade. Pois é, ao falar de que nós não somos seres humanos, os quais estamos sim vivendo uma experiência humana, espiritual, porque nós continuamos espíritos. Nós estamos no mundo físico, vivendo uma vida física, mas nós somos espirituais. Mas nós somos sim seres sempre espirituais, sempre, que vivem uma experiência humana aqui no mundo físico, em conjunto com os outros, homem, mulher, no meio dos nossos reajustes, no meio das nossas qualificações, aprendizados, dívidas, com os nossos traumas transportados do passado, a nossa herança transcendental. Pois é dessa forma que nós estamos vivendo aqui hoje uma experiência humana, porque inclusivamente nós pedimos a família, nós pedimos quase à altura, nós fizemos o planejamento para viver uma experiência humana, mas para melhorar espiritualmente, não é? Porque o ser humano é constituído de 3 dimensões principais, que é a biológica, que é a psicológica e que é inclusivamente a social. Assim, desta forma, a biológica, que é a nossa psique, e a cultura, enfim, todos esses clipes na nossa mente, não é? Esses, vamos lá voltar aqui um pouco atrás, esses caquinhos de vidro, não é? Essas taxinhas, essas pedrinhas que interferem na construção e na formação complexa dos seres humanos. Pois é. Poderá inclusivamente o homem ir além da perspectiva da sua vida e ser também, inclusivamente, transcendente, não é? Poderá o ser físico ou o ser humano ser que é construtivo da existência humana? Será que o facto da nossa transcendência, não é, que se vai transcender-se a si mesmo? Pois é. Religiosidade e a espiritualidade são condições, fatores que englobam todas estas situações, porque assim, além de um sujeito ser uma interação dos nossos genes, não é? Dos nossos genes, a nossa cognição, ambiente, história, cultura, emoções, enfim, a nossa história pessoal, não é? É também um sujeito. Nós somos sempre um sujeito espiritual.
Pois é. E esta talvez seja a única dimensão capaz de explicar com maior profundidade, não é, a origem da sua individualidade. Há mesmo que defender a nossa integridade, a integridade de cada sujeito enquanto um ser físico mental, emocional e espiritual, porque a partir disso nós podemos compreender e perceber o quanto necessitamos nos expandir os nossos estudos no conhecimento, os nossos estudos, e começar a trilhar diversos caminhos. Para quê? Para tentar um dia abraçar a verdadeira plenitude. Plenitude humana. Será que nós vamos ter essa capacidade de podermos abraçar essa plenitude humana? Ou aqui minimamente, não é, vislumbrarmos a nossa profundeza, ou a nossa infinita, a nossa integração da dimensão espiritual. Porque a dimensão espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a dimensão espiritual, ela está com certeza ao alcance de todos. A nossa integração, visualização, interação espiritual, que possibilitou e possibilita um enorme avanço até na nossa saúde física. E aqui as psicologias rumo à nossa essência, a essência do ser físico, como fruto muitas vezes do diálogo com a religiosidade e com a espiritualidade. Pois é. Inclusive surgiu a psicologia transpessoal, também chamada de quarta força, não é? Tendo como base o conhecimento da espiritualidade, da consciência cósmica, das nossas experiências místicas, da auto-realização e das necessidades transcendentais a saber e a considerarmos que realmente a nova altura, caminhada, jornada, nesta altura, neste momento, no mundo físico, da psicologia transpessoal, que reside em dois pilares basilares: reconhecer a espiritualidade e as necessidades transcendentais enquanto aspectos muitas vezes se interligando com pontos fulcrais da natureza humana. E reconhecer também o direito de cada sujeito, em escolher ou mudar o seu caminho, porque todas estas reflexões que nós poderemos fazer sempre
deixam uma angustiante sensação, às vezes de vazio, nós, ao constatarmos muitas vezes a pobreza das nossas respostas e dos nossos conhecimentos. Também a pobreza das nossas soluções frente aos nossos problemas diários, às nossas considerações. Claro que é evidente que a necessidade de abrirmos as portas ao diálogo, aqui o diálogo é, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, o diálogo às vezes é connosco mesmo, sabem? O diálogo é connosco mesmo, com a nossa própria individualidade. Às vezes, claro que conversar com os outros é bom, mas às vezes as maiores batalhas e o maior diálogo, as maiores dificuldades de interpretação é na nossa individualidade. E é por aí que tem que partir o grandioso diálogo, porque na realidade há tempos tão negligenciados que se tornam depois, lá mais na frente, incontáveis, porque em todas as religiões os pacientes, que todos nós conhecemos, não é? Sabemos, os pacientes precisam da espiritualidade, precisam da religiosidade, precisam do sentido de vida e de saúde, porque estão interligados. Um paciente, por ir a um templo, não quer dizer que vá para um templo. Ele pode ir numa dificuldade da sua vida, ir a uma casa espírita, a um templo, pode ir a limpar uma dificuldade da sua vida, de um caminho que está trilhando, de dificuldades, de angústias, mas não quer dizer que comece a fazer parte daquele grupo de espiritualistas, espíritas. Pode ser católico, pode ser outra religião budista, pode ser ortodoxo, pode ser até ateu, pode ser protestante, Jeová, pode ser tanta religião, que ir a um templo, ir a uma casa espírita, não quer dizer que ele muda a sua religiosidade. Ele foi-se servir na espiritualidade por necessidade. Agora, a sua religiosidade, ela é intocável, porque tem o seu livre-arbítrio. Então, está tudo interligado e relacionados, interdependentes ainda, a necessidade de novas perspectivas quando vai, novas teorias, práticas, às vezes ouvir outros diálogos dentro e fora dos templos. Pois é, até na nossa vida, no nosso cotidiano de cada um ser, sendo de grandiosa, de extrema urgência que nós saibamos usar os mais variados meios, por exemplo, eu para ler, óculos, não é? Óculos, lentes, telescópios, microscópios, prismas, lanternas, para a nossa, muitas vezes a nossa cegueira, que poderá ser uma cegueira física, uma cegueira espiritual. Pois é, como também muitas vezes os holofotes, lâmpadas, espelhos, para vermos além, para vermos muito mais além. Não apenas com os nossos olhos físicos, mas através da nossa consciência, da nossa alma, da nossa visão espiritual, porque já é tempo de o ser humano ver o quê? Ver o que ainda não viu, que é ver o que ainda não viu, ouvir
o silêncio da própria música dentro de si, que ainda não teve capacidade de ouvir e viver de uma forma íntegra. Então, desta forma, a importância da relação entre a religião, a saúde mental é muitas vezes reconhecida na teoria, mas muitas vezes, na prática, as equipas de saúde podem não se sentir muito confortáveis para abordar essas questões da imparcialidade de opiniões, para reduzir tal desconforto e proporcionar inclusivamente o atendimento integral ao paciente. É necessário, com certeza, que os médiuns, os profissionais de saúde, sejam capacitados em sua formação e integrar a espiritualidade na prática, no nosso dia a dia. Por outras palavras, o que devemos ser capazes nós de determinar, perceber qual a importância da religião na vida de um paciente, qual é o nível de envolvimento religioso e se este é útil ao promover a boa autoimagem, por exemplo, ou prejudicial, não é? Religião, por exemplo, contra o uso de medicação, não é? Por exemplo, há religiões que são contra o uso de medicação. Então percebemos que a religião e a espiritualidade com considerável frequência atuam como dimensão que contribui para uma melhor qualidade de vida. Pois é, melhor qualidade de vida, que é nada mais, nada menos atribuidora de sentido muitas vezes ao sofrimento e à vida em geral. Sob certas circunstâncias, pode até mesmo ser causadora de danos à saúde mental. Portanto, torna-se fundamental que reflexões, meditações, pesquisas, conclusões a respeito do tema sobre religiosidade e a espiritualidade sejam realizados com mais frequência. Por qual motivo? Com mais frequência. Muitas vezes nós reparamos os profissionais da saúde negligenciarem essa parcela substancial dos seus pacientes, inclusive. Como tornar a religiosidade, como tornar a espiritualidade uma ferramenta terapêutica, como conciliar os tratamentos médicos e terapêuticos com a dimensão religiosa e espiritual do paciente, religiosa do paciente. Pois é. Bom, meus irmãos, salve Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, desejo a todos, isto já vai com 1h05, pois é, eu acho que vou partir este vídeo ao meio, para não ter, enfim, por conta das condições que, enfim,
Desejo a todos um lindo e abençoado domingo a todos. Que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Mãe de Jesus, possa nos iluminar, abençoar, proteger e guardar. Acima de tudo, os nossos mentores, não é? Que sempre nos guardam, protegem e assistem, não é? E assistem. Então, já que eles nos assistem, nós vamos agradecer com uma prece, não é? Aqui com mais uma leitura. Uma leitura, como sempre, tirado aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem queixumes, livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, pensa no mentor, num guia espiritual. A ti, sobretudo. Meu anjo guardião, por mais particularmente que velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço para fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me acharem sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faz, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. A todos desejo um lindo e abençoado fim de domingo, que Jesus, acima de tudo, o grande comandante desta embarcação, mundo, planeta Terra, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe. Que a espiritualidade e que a religiosidade possam fazer parte da vossa vida e com nós cada dia, cada momento, com mais algum esclarecimento, com mais algum esclarecimento por parte dos nossos espíritos, das nossas mentes, acima de tudo, nos aperfeiçoando sempre com leituras que nos tirem algum compromisso com as dúvidas e questões que nós tenhamos dentro de cada um, na nossa individualidade. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, um grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.